Se você tem grandes objetivos na vida, mas não quer entrar para as crescentes estatísticas de burnout, fica nesse vídeo porque hoje a gente vai resumir o livro Produtividade Lenta, a arte perdida da realização sem esgotamento, do autor best-seller Cal Newport. A gente vai ver 3 pontos: os motivos da crescente epidemia de burnout, os 3 princípios da produtividade lenta, baseado no estudo que o autor fez de grandes trabalhadores intelectuais da história, como Isaac Newton, Jane Austen e Galileu, além de exemplos de aplicação desses princípios no nosso dia a dia atual. E por que você deveria ouvir as ideias de Cal Newport? Ele é PhD em Ciências da Computação, professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e escritor de vários livros best-sellers, entre eles Bom Demais para Ser Ignorado, Minimalismo Digital e Trabalho Profundo. Então fica aí porque tem muita sabedoria em suas palavras. E eu sou João Gurê, professor de inglês há mais de 20 anos, e decidi criar essa série aqui que é o Book Club, em que eu faço estudo e resumo de livros que ainda não foram traduzidos para o português. Eu decidi criar essa série quando vi que alguns amigos chegavam para mim com algumas novidades super empolgantes para eles, mas que para mim já estavam atualizadas. Ao longo do tempo eu fui identificando que isso acontecia porque, por já falar inglês e me interessar por aqueles assuntos, eu acabava lendo e consumindo conteúdo sobre aquilo muito antes deles. E como você já deve saber, muitas tendências, principalmente na área de inovação, educação, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, acontecem primeiro na língua inglesa e só depois de alguns meses, às vezes anos, chegam aqui no Brasil. Então, se você quer estar à frente nesses assuntos, já se inscreve aqui no canal, porque todo mês tem vídeo novo do Book Club. E se você quer você mesmo escolher os livros e ler os livros diretamente da fonte, clica no primeiro link da descrição e se torne meu aluno, porque eu já ajudei mais de 2.500 pessoas a realizar esse objetivo e você pode ser o próximo. Bom, nesse livro, o autor defende que a maneira que a gente pensa sobre produtividade está defasada. Ele explica que no período em que a gente trabalhava ou em fábricas ou nas fazendas, a gente tinha maneiras muito objetivas de contabilizar a produtividade. Por exemplo, quantos litros de leite foram produzidos hoje ou quantas cadeiras eu consegui fazer hoje. Depois que o trabalho passou a ser um trabalho mais intelectual, como é a maioria do trabalho hoje de escritório, é mais difícil de medir a produtividade dos trabalhadores. E aí a gente caiu no erro de considerar o tempo trabalhado, as horas em que estamos ocupados, como medida de produtividade. Só que o fato de a gente estar ocupado não significa que a gente está sendo produtivo. E como a gente quer ser mais produtivo, a gente acaba trabalhando mais horas. E essa pseudo-produtividade, segundo o autor, é o que gera o esgotamento, o burnout, porque a gente trabalha muito, mas fica girando em círculos e não tem a produtividade que realmente traria a satisfação. Ele defende que o que gera o esgotamento, o burnout, não é o fato de trabalhar muito, é o fato de trabalhar muito, mas não sentir que está saindo do canto, não sentir que está produzindo o que poderia. E contra isso, ele propõe o que ele chamou de produtividade lenta, inspirando-se nos movimentos de slow food, comida lenta, que vai de encontro aos movimentos de fast food, comida rápida, comida que não tem tanta qualidade assim. E para sustentar esses argumentos, ele estudou grandes trabalhadores intelectuais da nossa história, tais como Galileu, Isaac Newton e a escritora Jane Austen. A partir da vida e da produção dessas pessoas, ele conseguiu identificar 3 princípios da produtividade sem burnout, que ele chamou de produtividade lenta. O primeiro deles é faça menos coisas. O segundo, trabalhe em seu ritmo natural. E o terceiro, foque na qualidade. E agora a gente vai estudar cada um deles. Princípio 1, faça menos coisas. Aqui, Newport utiliza a história da escritora Jane Austen. Essa escritora é famosa, existem muitas histórias dizendo que ela escrevia em períodos curtos entre um compromisso e outro, mas ao longo do tempo foi se comprovando através de relatos de pessoas próximas que essas histórias eram mentirosas, eram fictícias. Na verdade, ela realmente conseguiu se dedicar às obras-primas que transformaram a literatura inglesa
quando ela e a família foram morar em uma casa no campo e as atividades sociais e atividades de trabalho foram muito reduzidas para ela. Então ela podia concentrar-se durante muitas horas em uma atividade de trabalho profundo. Nesse novo contexto de uma vida no campo com menos responsabilidades de atividades, ela pôde se dedicar e realmente escrever os livros que transformaram a literatura inglesa. Nessa parte do livro, ele também traz um conceito interessante que é o do imposto de sobrecarga. São aquelas atividades que vêm junto com a atividade principal. Por exemplo, e-mails referente àquela atividade principal, reuniões referente àquela atividade principal. Então, ele defende que quanto mais atividades principais você tiver, mais atividades paralelas, mais imposto de sobrecarga você vai pagar. E ele defende que essas atividades, o imposto de sobrecarga, são as principais responsáveis pelo burnout, porque elas são aquelas atividades que realmente consomem muito tempo e diminuem a nossa sensação de evolução. Ele defende que o que nos traz esgotamento não é trabalhar muito, e sim trabalhar muito e não ver o resultado das atividades. E quanto mais atividades principais você tiver, mais atividades paralelas você vai ter relacionadas às principais. Então ele recomenda que você tenha no máximo 3 atividades principais por vez. Veja bem, não significa que você não vai, no médio prazo, no longo prazo, fazer muitas coisas, e sim que você vai fazer poucas coisas por vez, porque cada coisa que você assume, cada atividade nova, cada objetivo novo que você assume outras atividades paralelas, um imposto de sobrecarga, que vai lhe atrasar e vai aumentar a sensação de estagnação, de não evolução e o burnout. Portanto, menos atividades, mais resultados. No livro, ele sugere várias ações práticas que você pode realizar para evitar ao máximo o imposto de sobrecarga. Entre elas estão limitar no máximo a 3 projetos por vez os seus objetivos. 2. Definir menos coisas para ser executadas por dia, menos tarefas. 3. Concentrar pequenas tarefas em um bloco só. Você junta todas aquelas pequenas tarefas e realiza tudo de uma vez. E 4. Automatizar tudo que for possível. Essas tarefas pequenininhas que você puder automatizar utilizando ferramentas vai lhe ajudar muito. Princípio 2. Trabalhe em seu ritmo natural. Aqui o autor defende que até pouco tempo nós, seres humanos, trabalhávamos em atividades com grande nível de sazonalidade, como, por exemplo, a plantação. Ele lembra que nesse período a gente precisava de grande esforço na hora da plantação, seguido de descanso enquanto a plantação estava crescendo, mais um momento de grande esforço para a colheita, seguido de outro momento de descanso enquanto estávamos na entre-safra. E ele sugere que esse movimento de grande esforço, de foco, de dedicação, seguido por um momento de descanso, deve ser respeitado também no nosso trabalho intelectual atualmente. Inclusive, ele utiliza Isaac Newton como exemplo disso. Ele mostra que na sua história, Newton tinha momentos de grande foco no trabalho, seguidos por momentos longos de pausa, de descanso, em que a mente dele continuava pensando naquelas questões, naqueles problemas, mas ele estava em um momento de relaxamento. E então ele nos traz exemplos de como aplicar essa sazonalidade no nosso dia a dia atualmente. O autor recomenda que nós agendemos períodos de baixa. Esse período de baixa vai variar de acordo com as possibilidades e a autonomia que cada um de nós temos no nosso trabalho. Algumas pessoas vão conseguir agendar um período longo de baixa. Por exemplo, definir um ano de trabalho mais curto, um ano que termina em novembro e só recomeça em fevereiro. Então eu tenho ali aqueles 2 meses de final e início de ano para descanso, para baixa rotação, não assumindo projetos novos naquele período. Você até pode ir para o trabalho, mas não assumindo projetos novos, só concluindo alguma coisa que seja necessária, reorganizando a casa, por exemplo, ou seja, trabalhos de leve intensidade. Caso isso não seja possível na sua realidade, caso você não tenha essa autonomia toda, você pode ter momentos no dia ou na semana de baixa rotação. Uma recomendação que ele sugere, que eu achei bem fácil de aplicar, bem interessante, é você ter dias ou pelo menos turnos em que você não marca reuniões. Por exemplo, você define que na segunda-feira ou na segunda-feira à tarde você não vai marcar nenhuma reunião.
todas as demandas que chegarem para reuniões, você direciona para um outro dia. Ninguém precisa nem saber que você não está fazendo reuniões na segunda-feira ou na segunda-feira à tarde. Você só direciona essas reuniões para um outro dia. Isso faz com que você tenha um dia, ou pelo menos um turno, mais livre para você focar em um trabalho de maior atenção, de maior concentração, o que vai lhe gerar mais sensação de evolução e menos burnout. Resumindo, o princípio 2, você deve agendar momentos para trabalhar em baixa rotação, de acordo com o que a sua autonomia permite. Podem ser turnos, dias, semanas, meses, mas é importante que você respeite esse período de baixa rotação. Princípio 3, obsessão, foco na qualidade. Aqui ele utiliza a história do artista Leonardo da Vinci como exemplo. Ele mostra que Leonardo não foi o mais prolífico da história, mas ele foi um artista que deixou obras de grande qualidade para a humanidade. Ele também utiliza várias páginas ali do livro contando histórias de pessoas que a gente acha que teve um sucesso da noite para o dia, mas na verdade aquelas pessoas, aqueles autores, já vinham trabalhando em seus projetos durante anos, às vezes décadas, e o sucesso dele aparentemente foi da noite para o dia, mas na verdade já vinha sendo construído há muito tempo, ou seja, aquele trabalho, aquele produto, aquela peça de teatro, aquele filme, aquele livro, já vinha sendo amadurecido ao longo de anos, de décadas. E que isso sim teve um grande impacto na sociedade. Então ele sugere que a gente tenha menos projetos e que a gente amadureça o máximo possível esses projetos, porque assim a gente vai ter um impacto real na sociedade. Ou seja, menos coisas com mais qualidade. Então agora eu vou fazer um resumo do resumo. Nesse livro, Produtividade Lenta, o autor nos traz 3 princípios para que a gente tenha uma vida mais produtiva e menos desgastante. O princípio 1 é fazer menos coisas, ou seja, fazer menos projetos, focar em uma coisa de cada vez ou no máximo 3 coisas de cada vez para que a gente tenha menos tarefas paralelas, imposto de sobrecarga. E isso que é realmente o maior responsável pela sensação de não desenvolvimento, de não evolução e de burnout. 2. Trabalhar no nosso ritmo natural, respeitando a sazonalidade histórica com a qual estamos acostumados. Então, momentos, períodos do ano, da semana ou do mês em que teremos mais intensidade de trabalho, seguidos por períodos de baixa rotação, menos trabalho, antes de começar um novo projeto. E 3, focar na excelência de cada um desses projetos que decidimos realizar para que tenhamos impacto real na sociedade. Se você gostou desse resumo e da ideia principal desse livro, eu recomendo a leitura completa dele, porque o autor traz muitos exemplos de como aplicar esses princípios no nosso dia a dia de trabalho atual. Eu deixei aqui na descrição um link para você adquirir o livro de hoje e também para você adquirir um Kindle, porque eu acredito que essa é uma ferramenta espetacular para ler livros em inglês, já que os livros no formato do Kindle tendem a ser muito mais baratos do que os livros em papel, quando são em inglês, além do fato de que no Kindle você já tem um dicionário, né, embutido ali, então quando tem uma palavra que você não conhece, você toca na palavra e você pode ver tanto o significado em inglês quanto a tradução para o português. Então, recomendo muito que você adquira um Kindle para fazer suas leituras em inglês. Se você gostou do Book Club de hoje, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você quer aprender inglês de verdade, me chama no primeiro link da descrição e let's rock!